Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Nebadon, em busca da verticalização e ascensão planetária. Meu nome é Armando Carvalhais e eu falo aqui de Itaipava, na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então vamos lá, gente. No vídeo passado eu falei sobre a depressão e hoje eu vou falar de forma breve sobre o poder psíquico extrasensorial, sendo a mediunidade uma decorrência desse poder que todos nós possuímos e que pode ser desenvolvido com algum tipo de treinamento e dedicação. Eu falei anteriormente sobre a nossa necessidade de se buscar o autoconhecimento para que a gente possa adquirir mais consciência e evitar entrarmos em algum estado depressivo. A gente deve entender, pessoal, que existem forças negativadas que sempre estarão nos influenciando, principalmente, se a nossa frequência energética ela tiver de alguma forma baixa por algum problema que a gente estiver passando no momento. Então, essas influências negativadas, elas muitas vezes agem de forma bem sutil e se a gente prestar bastante atenção com o tempo, a gente vai saber quando é ou não é uma tentativa dessas forças para nos influenciar mentalmente e drenar as nossas energias pelo medo, pela tristeza, pelo ódio, pelas nossas inseguranças. Enfim, pessoal, usando todas as armadilhas que nos fazem cair numa teia de frequências bem abaixo do limite que o ser humano deve ou pode atuar. Então é justamente pelo autoconhecimento que nós vamos aprendendo a sentir essas frequências que nos rodeiam e também aquelas ideias que aparecem em nossos pensamentos que são terríveis, tá? Que normalmente não são nossas e que acabam nos influenciando para o nosso lado sombra, com pensamentos indesejados, sentimentos indesejados e também ações indesejadas que a gente acaba cometendo. Então, normalmente as pessoas que têm algum poder psíquico extrasensorial mais desenvolvido, logicamente, um pouco mais aguçado, são pessoas conhecidas comumente como médiums. Todos já ouviram falar. Ou seja, são pessoas que têm um nível de sensibilidade maior e podem conseguir perceber níveis de frequências mais sutis que não são percebidas pelos sentidos comuns das pessoas que têm menos sensibilidade. Então, por isso, essas pessoas mais sensíveis, normalmente, elas são aquelas que percebem a energia do ambiente, sentem que o local está estranho, mais pesado ou mais carregado, como a gente sempre ouve falar. E muitas vezes, pessoal, essas pessoas até passam mal, não é mesmo? Então, na verdade, isso é muito comum nas pessoas e todas essas sensações são decorrentes do chamado poder psíquico extrasensorial. Bom, já a mediunidade, que é um desdobramento desses poderes, é quando a gente fala que a pessoa tem a capacidade de mediação, ou de mediar, ou de intermediar o campo frequencial humano que trata a nossa matéria física com o campo frequencial espiritual, mais sutil, ou seja, entre o visível e o invisível. Isso quer dizer, gente, que essas pessoas com sensibilidade extrasensorial e que são médiuns podem perceber a vida e a atividade do mundo invisível, ou quem quer que esteja nessa frequência extracorpórea, podendo essa pessoa estar consciente ou até mesmo inconsciente, normalmente podendo estar desdobrada do seu corpo físico. Nós temos que ter em mente que a gente possui uma capacidade gigantesca de realizar muitos feitos que nem sequer a gente pode imaginar, mas que, infelizmente, sempre fomos acostumados a ouvir que somos seres imperfeitos, pecadores, que a maioria das pessoas são mais, que temos inúmeros defeitos, manias, que nós somos egoístas. Enfim, pessoal, eu podia ficar aqui a tarde inteira listando inúmeras coisas, mas o fato é que realmente a gente pode sim ter muitos defeitos e muitas outras coisas mais negativadas, como eu falei. Mas o que sempre aconteceu é que nunca nos falaram quem e o que realmente nós somos. E toda a nossa capacidade que nós temos e que sempre ficou adormecida e ocultada de nós, logicamente de forma proposital, é claro, para que a gente nunca pudesse despertar e descobrir o nosso verdadeiro poder pessoal.
Então é sobre esse empoderamento que eu venho sempre falando aqui no canal, que vai ocorrer somente com o nosso despertar interior e a nossa reforma íntima, né? Quando a gente procura sempre ser a nossa melhor versão a cada dia. Então a gente pode rapidamente citar alguns exemplos bem comuns de poder psíquico extrasensorial. Eu não vou me estender, né, sobre eles. Mas o nosso sexto sentido, as visões extrafísicas que podem ocorrer, as premonições e até mesmo aquela nossa famosa intuição. A gente pode às vezes até sentir algum tipo de cheiro ou ouvir alguma coisa em comum. Mas pessoal, lembrem-se que essas manifestações não são provenientes dos nossos sentidos físicos. Logicamente, existem outros poderes extrasensoriais, mas que eu acabaria me estendendo aqui nesse vídeo. Então, com certeza, em outra oportunidade, se vocês quiserem, escrevam aí na mensagem, deixe para mim, que eu posso falar mais à frente ou gravar um vídeo, ok? Então, para a gente poder utilizar com total discernimento qualquer tipo de poder extrasensorial, como médiuns que logicamente nós somos, vai ser necessário e seguro a gente saber primeiro que o passo a ser dado é começar a gente nos limpar, nos depurar das nossas energias negativadas, para a gente não captar outras energias negativadas, porque o médium ele é um agente de captação e transmissão de correntes de pensamento. E além do mais, pessoal, todas essas energias, elas estão no nosso espaço cósmico que circunda o nosso planeta. Então, uma das maiores armadilhas para aqueles que têm algum dom extrasensorial é quando a pessoa alimenta a sua vaidade. Isso é terrível. A gente não pode jamais exaltar nem colocar ninguém em um pedestal como se o médium fosse uma pessoa melhor que as outras. E isso é muito comum de acontecer, principalmente com as pessoas menos desenvolvidas espiritualmente, digamos assim. Porque ser desenvolvido espiritualmente jamais irá combinar com qualquer tipo de fatores egóicos, como orgulho, a vaidade ou a soberba, não é mesmo? Então, pessoal, aprendam de uma vez por todas que mediunidade ou qualquer tipo de poder psíquico extrasensorial não é, nem nunca foi, nem nunca será indicativo de que a pessoa é mais desenvolvida espiritualmente do que qualquer uma outra, tá? Todos esses poderes extrasensoriais ou dons, como vocês quiserem chamar, eles têm a sua origem na matéria física bariônica. Ou seja, todos nós temos e podemos desenvolver esses poderes. O que ocorre é que algumas pessoas têm esses poderes um pouco mais desenvolvidos do que as outras. Então, podendo ser bem provável que em vidas passadas ela tenha desenvolvido alguma dessas coisas relativas a esses dons. Mas veja bem, pessoal, vamos esclarecer. Isso não nos dá o direito de acharmos que quem tem poder extrasensorial são pessoas melhores do que as outras. Não, tá ok? Eu não preciso nem lembrar vocês que quanto mais poder nós temos, maiores são as nossas responsabilidades perante as pessoas. Então é por isso que eu considero a humildade como sendo o nosso primeiro pilar da nossa divina presença eu sou. Eu falei sobre isso numa série de vídeos, iniciando pelo tema 6 até o tema 6.4, se eu não me engano. Bom, pessoal, eu falo isso porque existem muitas pessoas que utilizam os poderes extrasensoriais para o lado do mal, ou seja, elas canalizam e direcionam toda a energia para o lado negativado a fim de obter ganhos pessoais e materiais, tá? E em muitos casos enviam cargas altamente negativadas, condensadas, malignas, somente para atingirem seus objetivos. Pessoal, não se esqueça que eu já falei em vídeo anterior que somos pais e mães de tudo que a gente cria. E que se alguém envia alguma coisa ruim para nós, com certeza, de alguma forma, em algum tempo, essa pessoa ela vai receber tudo de volta. Mas isso tem que deixar, cara, para a providência divina. Não se preocupem. Ok? Então, pessoal, muito cuidado com o que se deseja para as outras pessoas e também cuidado redobrado e a forma como vocês direcionam os seus pensamentos e as suas energias para as pessoas. O nosso objetivo sempre deverá ser o de desenvolver a nossa melhor versão como seres humanos em experienciação aqui no planeta. Se a gente tem mais
ou menos poderes psíquicos extrasensoriais é uma situação normal que pode ser estudada, aplicada, desenvolvida por qualquer pessoa, não se preocupem. Agora, daí a qualidade da energia que cada um de nós irá canalizar com os seus poderes, ela vai estar ligada diretamente com o seu gradiente de confiabilidade. Ou seja, de acordo com a sua personalidade e a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Ou seja, de acordo com o seu reto viver, a maneira como você vive. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por me acompanharem aqui no canal. Eu sempre vou insistir para que vocês pesquisem e estudem sobre todos os temas que eu falo muito rapidamente por aqui. É impossível a gente falar tudo que a gente precisa, porque o tempo é curto, mas a gente precisa estudar, ok? Precisamos saber que nós não podemos alimentar o nosso ego e a nossa vaidade. E todos os poderes que nós podemos desenvolver, que estão latentes em nós, como seres humanos, eles podem ser desenvolvidos com disciplina e estudo. Mas isso não significa, quando você desenvolve alguma coisa, que você vai ser melhor do que ninguém. Nunca esqueça disso. Ninguém é melhor que ninguém. Ok? Todos nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Então eu desejo a vocês uma excelente semana, maravilhosa, de luz, de paz, de harmonia, de amor, e que tudo que vocês queiram possam acontecer durante essa semana que vai se iniciar. Fiquem em paz, fiquem com Deus.